Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Mas, sobretudo, a ideia de... Não é um descanso mais para mim pensar em viajar. Eu consigo imaginar alguma coisa aqui doméstico, sem muita... Mas todo o processo... Acho que, claro, você tem uma boa razão, né? Foi lá para... Mas se eu ganhasse a passagem, eu não ia. Mas eu te entendo, viu, cara? Já tava chato voar antes, né? Depois do 9/11. Agora, com o... Requintes de chatice. 9/11 mais Covid virou é uma tortura longa, né? É algo... E eu acho que esses dois mundos que a gente está vivendo, que é o mundo de partes de protocolos que ainda estão no Covid e partes que já não estão mais, né? Então, por exemplo, para chegar na Espanha, você entra só com a sua coisa de vacinação e você não precisa apresentar mais nada. Mas para voltar para o Brasil exige que você tenha PCR ou antígenos. Uhum. Daí você tem que ir lá num lugar... Tem que mandar aquele negócio da Anvisa, né? O software da Anvisa. O software da Anvisa, mas você tem que ter feito o exame também. Depende. Se você estiver no México, eles vendem ali mesmo a folha do seu exame feito. É verdade. Com o seu nominho e por $100, né? Em 10 segundos está pronto seu PCR antígeno. Gente, eu tenho uma dificuldade de lembrar da pandemia, assim, eu tenho uma resistência agora a esse assunto. É impressionante. É mesmo? É como se não registrasse. De tanto que... Mas eu tenho a sensação que muita gente no mundo está com a mesma ideia de que... Você sabe que eu acho que parte da história é pensar em tudo que está mudando e do jeito que está acontecendo. Sabe que ontem eu descobri que eu andava em crise com o Brasil? Isso eu achei interessante. Eu estava fazendo um trabalho e para resolver o trabalho eu comecei a investigar as músicas do Gilberto Gil. E eu fui vendo as letras do Gilberto Gil, assim, e as músicas, tem aquele site que pega tudo isso. E eu fiquei umas 3 horas vendo umas 100 músicas do Gilberto Gil com as letras. Você sabe que aquilo mexeu comigo absurdamente? Elabore. Eu fiquei choroso, nostálgico, um monte de coisa. Aí eu fiquei pensando se tinha a ver com a minha idade de quando eu escutava. Foi a primeira coisa que me ocorreu quando você falava. Mas quando eu pensei nisso, me vinha muito claro que não tinha nenhuma cena minha, de nenhum tipo, que estava me evocando. Eu não... Era uma nostalgia vaga, mas não me acessava nada de mim, nem de como eu estava, nem do que eu fazia, nem nada. Eu fiquei intrigado, até que uma hora me caiu a ficha. Eu estava com saudade do Brasil. Tá? O Brasil do fim dos anos 70, começo dos 80, a energia das pessoas, a criatividade das pessoas, aquilo que era o imaginário que estava presente nas músicas do Gil, aquilo que o Gil até hoje ainda é no fundo, e o quanto que isso ficou absurdamente distante de qualquer coisa que nós estamos vivendo nos últimos anos. E eu me dei conta que eu fiquei nostálgico, eu fiquei mal, e eu me dei conta como que isso me fez bem. Por quê? Porque eu estou muito irritado com o Brasil há muito tempo, e eu estava, como você sabe, irritação é uma energia da qual você não sai. E das poucas coisas que faz você transformar a energia da irritação, que é uma forma de raiva, é quando você fica triste. Então, quando eu fiquei triste e eu pude ficar
melancólico de que aquele Brasil que eu gostava tanto não existe mais, aí a minha energia girou. Porque, de fato, para mim, o Brasil, em algum momento, perdeu alguma coisa maravilhosa que ele tinha. Enfim, talvez essas coisas tenham que passar mesmo e serem perdidas. Mas eu me dei conta de que eu estava com muita saudade do Brasil. Interessante esse tema, viu? Acho que você traduziu em palavras um sentimento que eu tenho sentido muito, e obviamente essa semana eu senti mais ainda. Tive a oportunidade de estar fora do Brasil aí na última semana, e talvez o fato de eu não ter sentido saudades do Brasil atual, e sim do Brasil do passado, me fez pensar muito nisso que a gente está vivendo e nesse momento em que o nosso passado é muito melhor do que o nosso futuro e a gente não tem a menor possibilidade de pensar que o futuro deste Brasil vai ser tão genial quanto o passado pressupunha ou tinha esse potencial, e que se a gente jogar muito bem, a gente fica no 0-0 se ficar, né? Eu gostaria de sugerir uma outra ótica. Ótimo. Já contava com isso. Eu estava ouvindo um podcast sugerido por você, inclusive, do Uncharted Territories, né? Que por acaso caiu na minha frente uma entrevista dele com um autor chamado Parag Khanna, acho que é Parag Khanna, que é um dos maiores especialistas, se não, ele é de origem um geógrafo, mas um especialista em migração. E a entrevista era justamente sobre o que é o mundo, o que é o novo mundo, o que vai ser o mundo, né? Como vão ser os países, como vão ser os que eles chamam países-nações, né? O que ainda vai conseguir manter cultura e o que vai ser completamente mesclado e tal. E eu acho que esse conceito que a gente, e eu acabei comprando o livro dele, obviamente, né? Que chama Move, inclusive, né? Mover-se. E a ótica dele é justamente que essa sensação que a gente tem de nostalgia de um país que a gente viveu é muito parecido com aquela do cabelo que a gente tinha com 18 anos. Que não existe mais isso há muito tempo, né? Você esperar que o seu passado seja a projeção, o seu futuro pode ser no seu, porque primeiro as fronteiras vão ser completamente irrelevantes, até você vai ter nações que são inteiramente nas nuvens, que são pelas similaridades do que você se identifica. Então você pode ter 1 bilhão de pessoas que fazem parte de uma nação e cada uma distribuída num lugar, né? Então, assim como você pode ter nações que são predominantemente hoje, em sua maioria, completamente diferentes etnicamente do que eram há 50 anos atrás, talvez 100 anos atrás, Estados Unidos, por exemplo, e outras conseguiram manter mais a cultura e vão conseguir manter um pouco mais a cultura, talvez como o Japão. E, portanto, lá talvez as coisas sejam mais parecidas. Mas você vê, a própria Coreia hoje, não só ela é, de um lado, super influenciada e super americanizada, mas o mundo está super influenciado pela Coreia também, né? Nessa pop culture e tal. Mas, e uma coisa interessante que ele fala ali, por exemplo, é que a população do mundo não vai crescer. Né? Ao contrário, ela vai entrar em declínio. A ideia que a gente tem de, por exemplo, ele usa lá um exemplo da Nigéria. Imagine quando a Nigéria tiver 400 milhões de habitantes, ela vai crescer. A Nigéria nunca vai ter 400 milhões de habitantes, simplesmente porque ela não comporta. E antes disso acontece a mesma coisa que acontece quando você coloca 12 ratos com pouca comida e eles têm que, enfim, encontrar um número de equilíbrio de sobrevivência e tal. Mas isso tudo para dizer o seguinte, né? Que claro que a sua saudade ela é legítima, a sua também, Obrigado. mas eu acho que eu ainda acredito, eu coloco ficha que a sua saudade é do que você sentia naquele momento. E a gente aí, como tem uma memória que é muito flexível, né?
ela costuma lembrar só das coisas maravilhosas que aconteceu na época. Mas é claro que não tem como. Tem momentos de fases musicais melhores. Mas aí que tá, Gô, mas eu explorei isso em detalhes, eu não tenho nenhum problema em ir para esse lugar. Mas é que eu acho que, especialmente no que diz respeito à música, eu acho que aconteceu um fenômeno completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, com a tecnologia. Eu não tenho absolutamente saudade nenhuma de um computador do começo dos anos 80. Agora, eu tenho bastante saudade da música popular dos anos 80, não por causa da minha idade nos anos 80, mas porque, inclusive, as pessoas que entendem de música e que são jovens, elas preferem aquela música também. Eu concordo. Não tem nem por onde começar a discordar. Mas essa é a grande vantagem da música, ela é atemporal. Então você sempre vai poder ouvi-la, claro. Mas aí é que tem um detalhe interessantíssimo, porque é isso que... Vamos pegar um pouco o que você acabou de dizer, que você citou esses caras com os quais eu até concordo, né? Para mim, essa experiência foi meio, quase, não diria revolucionária, é uma palavra muito forte, mas importante. Por quê? Porque eu sou um cara que eu nasci globalizado, né? Eu nunca tive uma identidade muito clara. No Brasil eu tive uma educação de estrangeiro e quando eu estava no estrangeiro eu era um brazuca. Então, essa ideia de um mundo global, internacional, em que está tudo misturado e o que interessa são as afinidades, sempre foi, para mim, mais do que uma coisa com a qual eu me identificava, mas foi quase que uma redenção possível. Então, o mundo do Estado-nação, para mim, é uma prisão e um jogo da amarelinha do qual eu não participo, né? Eu sou aquele que está sempre pisando no meio do quadrado. Mas eu ainda estou para ver a cultura se expressar bem dentro desse cenário, tão bem quanto o capital e a ciência se expressam. O capital e a ciência se expressam muito melhor no mundo globalizado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas assim, a cultura eu não sei se realmente a gente vai chegar num lugar em que está todo mundo globalizado, e será que isso vai significar mais do que uma Zara em cada esquina? Um Walmart dominando o cenário, ou qualquer coisa que seja, entende? Então, eu não sei se cultura mesmo não é uma coisa muito local. Eu adoraria que algum maluco traduzisse uma gravação dos Elefantes em coreano e botasse um cara em Seoul para escutar, para ver se faria algum sentido, ou o que ele ia achar se isso daqui era uma apresentação folclórica da nossa parte. Eu acho que você está me dando até um pouco de esperança, porque faz muito tempo que eu não consigo memorizar músicas novas. E eu estava atribuindo isso, claro, a algum problema na minha massa encefálica. Como você sempre faz. Eu sempre faço. E agora eu estou percebendo que realmente eu não lembro, não consigo lembrar. Eu parei de decorar música, acho que com uns 20 e poucos anos, e nunca mais decorei nada. E deve, então, talvez ter alguma parte do meu cérebro ter algum bom gosto que prevaleça sobre a minha incapacidade de memorizar outras coisas também. Vocês assistiram, por acaso, o novo seriado da Apple, Invasion? Eu assisti 3 episódios, e você? Eu assisti o primeiro e meio. Bom, pode começar. Muito bem. Bom, primeiro, são tantas coisas, né? Mas eu acho que tem uma ali que me chamou muita atenção do que é uma versão do mundo quando todo mundo passa através de uma ameaça do desconhecido, que até aquele momento ainda é desconhecido, simultaneamente trabalhar no sistema menos inteligente do cérebro, que é o seu sistema de sobrevivência. E como é fácil você criar uma narrativa que justifique praticamente qualquer coisa quando você está nesse lugar, né? E acho que esses 3 primeiros capítulos são um experimento psicológico. Eu concordo. E eu acho, assim, uma obra-prima. Eu também achei. Em todos os aspectos. E aí, voltando um pouco para o tema que a gente estava antes, que eu acho que se junta com isso, independente do que... Bom,
podemos dizer que é um seriado sobre ficção científica ou alguma coisa assim. Eu acho que não tem nenhum problema em afirmar isso, né? Então, Não, até porque está lá. é uma Está no invasão. enunciado do exercício. É uma invasão de ETs, tá? Mas sobre o que eu queria falar era sobre a qualidade artística. Você começa notando a fotografia, depois você nota as interpretações, depois você nota o roteiro e, por fim, a direção de ator. E aí tem uma cena específica só que eu quero apontar, que eu voltei 3 vezes, porque é talvez uma das melhores cenas, cinematograficamente falando, que eu assisti em muitos anos, que é a cena do... Você já vai saber qual que é. Obviamente, eu tô com uma aqui na cabeça. Eu tô com aquela do delegado dentro do carro, quando ele conta para a colega, né, do propósito. do começo até o fim da carreira dele como delegado. Né? Aquilo é um monólogo absolutamente espetacular. A interpretação, a fotografia e o texto, você fica completamente embasbacado. E aí você diz, e caramba, é só um filme sobre ETs. Não, mas aí que tá. ETs ou não ETs não ia fazer diferença nenhuma não ali. importa. E por isso que eu acho que é um experimento ali. Eu acho também a cena da... Bom, enfim, não dá para contar o episódio inteiro, mas acho que a cena da médica que abre mão da carreira e é traída, aquilo é sensacional. Aquilo ali... Sensacional. Ali é uma das cenas, acho que mais tensas, né? Subliminarmente desagradáveis de assistir e de você se colocar no lugar de qualquer um dos players. Você passa ali, mal. né? Então é interessante, é um filme sobre ET e os ETs são o que menos importa em todos os momentos e você fica ali com as emoções das pessoas. De tanto que a coisa é bem feita. Eu fiquei bem impressionado também. Né? Que nível de produção. Que, aliás, é um negócio que é quase que incomparável essas produções da Apple com as outras que estão aparecendo. Né? Você vê o Foundation também, é um negócio inacreditável. A qualidade do Foundation enfim. É interessante, né? Porque, pelo jeito, qualidade é uma coisa quase objetiva. E é uma escolha. Porque, afinal de contas, não é a Apple quem faz. É só a Apple quem diz. Escute, tem que ser nível Apple. Então, será que essa é a narrativa ali? Eu acho que tem uma coisinha chamada orçamento que ajuda um pouco também. Não, tudo bem, mas assim, você pode... Não vamos fazer... Porque eu não vi um seriado de qualidade ruim na Apple ainda. Não. E eu acho que eu assisti todos eles, mas realmente a ideia é muito essa. Vamos fazer alguma coisa primorosa. Tanto que demorou para sair os bons. Mas me diga uma coisa. Você vê, por exemplo, Ted Lasso. Tá? Não tem nada no Ted Lasso que custe especialmente caro. Não é uma questão de colocar dinheiro ali. É simplesmente os caras estudam o roteiro, ficam ali, interpretam, fazem, voltam. É óbvio que o que eles fazem é o seguinte: enquanto não chegar naquele nível de qualidade X, não vai. Simplesmente é um padrão de exigência. E se vocês querem saber, eu acho que essa é a maior contribuição que o Steve Jobs deu na vida, dado que ele nem entendia de computadores, nem de eletrônica, nem nada disso. O Steve Jobs, para mim, é o herói de todos aqueles que leram o livro Zen, Arte de Manutenção de Motocicletas. Né? Que é o livro que é a ode à noção de qualidade como princípio norteador da vida. Para quem conseguiu terminar. Para quem conseguiu ler. Mas então, para quem não conseguiu... Eu tentei na versão audiobook, é impossível. Eu tentei em inglês, tentei em italiano, tentei em português. Mas talvez seja uma coisa de época, talvez tenha que ter sido lido na época certa. Mas de qualquer forma, então, finalmente vai o spoiler. A grande história do livro é o cara que é um jovem filósofo, na verdade, genial. Ele tem o grande insight de que o que mais importa e que é a única coisa que norteia a experiência humana é a experiência de qualidade. E que a experiência de qualidade é alguma coisa que você pode ter em tudo, inclusive quando você conserta uma motocicleta, quando você faz alguma coisa de artesanato, aliás, é mais fácil. Então, quando você
tem um tipo de trabalho ou atividade onde a diferença entre a má qualidade e a boa qualidade é muito marcante, você já está no caminho para ser um mestre zen e eventualmente atingir a iluminação. No fundo é isso. Quer dizer, a ideia de que o ocidental, ele olha para as coisas de um jeito tão conceitual que ele não consegue se guiar por alguma coisa que não é conceitual. Porque isso que é interessante. Essa qualidade que a gente está falando, a gente não consegue, em palavras, dizer tem qualidade por causa disso. É alguma coisa que quando você vê, ou quando você ouve, ou quando você sente, quando você encontra, é inegável. Mas é aquela história, como é que você põe isso em palavras? Porque emociona, né? Eles conseguem fazer algo que emocione, né? Nesses filmes. E eu estava pensando que essa ideia do craft, né, da artesania que vem com esse livro é uma coisa que, de alguma forma, até mesmo no Ocidente a gente tem aqui, talvez menos no Brasil, mas essa ideia de arrumar uma motocicleta, arrumar o carro, de arrumar o barco, que talvez de alguma forma se conecte com uma energia que pode ser dita mais masculina, é uma coisa que a gente tem muito e que eu acho que muitas pessoas fazem isso por esporte, por hobby e tal, e não conseguem conectar isso a uma experiência mais zen de meditação, porque talvez não tenham só essa linguagem, né? Mas me parece que tem uma coisa mais dramática por trás disso. Porque, veja, claro que alguém que faz isso desenvolve o orgulho de fazer alguma coisa com muita qualidade, não importa o que é, tá? Mas tem alguma coisa que anda faltando mais do que esse orgulho de fazer alguma coisa absurdamente bem feito? Eu fico pensando que hoje em dia a gente tem vivido, não sei se vocês concordam, mas essa é a minha impressão, um discurso coletivo que vai justamente na direção contrária. Como se essa experiência, que em última instância é uma experiência subjetiva quase mística, fosse alguma coisa metida, elitista. Sim. Então, na verdade, o caminho que a cultura parece estar seguindo é o caminho contrário. É assim, o meio que de qualquer jeito já tem que ser bom o bastante, porque o que interessa é a intenção, não é a execução. Agora, o problema é que a intenção, agora falando de um ponto de vista psicológico, a intenção é puro imaginário infantil. Você conseguir fazer uma execução bem feita, não importa do que, é você se tornar um adulto realizado. Agora, parece que a gente vive um tempo em que ser um adulto realizado é uma utopia. A única coisa que é viável é você ter nostalgia da infância e dos sonhos infantis. Né? Como se toda a felicidade fosse sempre a Disney, quando você pode ir. E essa ideia, eu acho que hoje em dia, inclusive por causa das redes, não apenas das sociais, mas de tudo que a gente vive, né, da internet em si, eu acho que o alcance ficou mais importante do que a profundidade. Né? Isso que você falou, que está difícil para a gente ser adultos completos, eu acho que me traz muito esse fenômeno mundial desse Round 6 aí, do Squid Game, que é essa série da Netflix que virou o maior fenômeno no mundo, que é coreana, né? Que eu acho que apela para todos esses pequenos subterfúgios que atraem através do alcance, né? Mas consegue conversar com muitas pessoas, porque traz muito, é um show de referências em todos os sentidos, mas com uma profundidade muito pequena, muito, muito raso, mas ele consegue trazer tantas referências e conectar, tem um alcance tão grande para tantas parcelas da população, que eu acho que ele consegue virar esse fenômeno e mexer com a população mundial exatamente por essa baixa expectativa que a gente tem das coisas hoje. Você viu, você assistiu esse Round 6? Eu não posso dizer que eu assisti, porque eu vi todos os capítulos em 3 horas. Tá. Mas eu queria saber do que se tratava. E achei que tinha umas 3 cenas, ou 3 cenas, mas 3, talvez, capítulos, que a ideia por trás é genial. Independente de ser raso, eu acho que a ideia,
o setup que eles montam ali. Não sei se você lembra de todas elas, mas eu acho que a cidadezinha onde tem a disputa com bola de gude ali, que não vou fazer spoilers aqui, mas enfim, a ideia de você sempre imaginar que você quer estar com o seu amigo, né, defendendo seu amigo, ele te defendendo durante um jogo que vale a vida em todas as etapas. E no determinado momento você escolheu estar do lado do seu amigo, mas é o seu amigo ou você que vão sair do outro lado do túnel, né? Eu achei aquilo ali forte, achei a parte mais forte do seriado, e me pegou ali um pouquinho. O resto eu queria saber do que se tratava, porque tenho jovens em casa, né? Queria entender, já estavam falando sobre o tema, eu queria ter uma opinião. Mas eu achei a ideia interessante. É claro que a partir daquela ideia, talvez produzido pela Apple, né? Poderia ser um negócio... A ideia é muito boa. A cena ali da ponte de vidro também fala muito do ser humano, da natureza. E eu acho que é um pouco do tema que está muito aqui na minha cabeça, esse tema da gente... Quanto da nossa vida nesses últimos 2 anos a gente se colocou ou se encontrou nessa situação limítrofe, né? Nessa situação que nenhuma parte inteligente do nosso cérebro funcionava, mas ao mesmo tempo você praticamente tinha que fazer um upgrade do seu sistema límbico, né? E como é que faz um upgrade? Quando você vai viver um movimento tão contínuo de sobrevivência, você invariavelmente vai ter que usar a parte de inteligência do seu cérebro, né? E como é que é esse upgrade de sair do sistema reptiliano? Mas para mim é sempre variantes desse tema que estão presentes na conversa de hoje. Então é assim, essa parte nossa que fica tomada por essas emoções difíceis relacionadas com o medo, com a sobrevivência e tudo mais, elas estão sempre lá. Eu não acredito que você consiga fazer algum tipo de mudança com essa parte do teu cérebro de um modo que ele se desative, tá? Você consegue, sim, criar um nível de dessensibilização, ou seja, se anestesiar para determinados tipos específicos de ameaça, tá? Então você treina assim, a mesma forma como você resolve fobias. Mas quando você chega num ponto em que você não está mais sofrendo por causa da ameaça constante do teu animal, é porque você está um ser humano embotado, como aquele cara do Guerra ao Terror. Tá? Então você está falando de um soldado que já não sente mais. E você só percebe que ele está, na verdade, sequelado quando ele tenta ter uma vida normal. E ele não consegue mais. Então, para uma pessoa normal, que não está simplesmente na guerra do Iraque, o que eu acredito que é estratégia é justamente você ir atrás, selecionar experiências que sejam de uma ordem mais elevada e positiva. Ou seja, o jeito de você sair do teu sistema límbico é se você ficar com um neocórtex muito rico. Você não vai fazer com que o sistema límbico não atue. Ele vai atuar. Mas se você tem um neocórtex muito ativado, tradução para leigos, se você está justamente com um monte de experiências de qualidade, de significado, de coisas bonitas, em cima disso, o medo está lá, mas assim que é possível, você se desloca para fora dele. Porque a reação negativa animal, ela vai vir. Mas a sequência é que é o mais importante. O eco é que você tem que evitar. Então, quando o mais cedo possível você pode se refugiar em experiências mais elevadas e positivas, isso é o melhor que você tem. Não importa se você faz isso com meditação, não importa se você faz isso com a beleza, com a busca da qualidade, seja ela qual for, se você faz isso com as pessoas que você gosta. Mas
quanto mais duro está o mundo, mais nós precisamos daquilo que nos evoca o amor e a beleza. É isso que eu acredito. Sim. Não tem outro jeito. Mas é engraçado, acho que a gente está fazendo uma meta-conversa aqui, porque pensando das coisas que a gente mais precisa e o que se tornam fenômenos mundiais como essa série, né? Que de alguma forma evidencia tudo de ruim que a gente tem como ser humano e o quanto ela atrai, o quanto ela conecta, enfim, a gente pode entrar aqui em 1000 derivadas sobre os jogos infantis ou não. Eu fico pensando se também a gente não está sempre voltando para esse nosso lado que gosta de ver uma violência, de se apegar a uma violência, de ver o que vai acontecer ali, porque eu vi os primeiros capítulos desse Squid Game e eu parei de assistir porque eu estava achando muito violento. Esse é o Squid Game, é o Round 6. Round Six, Six. é Porque a mesma eles não coisa. puseram... Eles não queriam chamar jogo de Lula no Brasil. Por algum motivo... Por motivo óbvio. Por algum motivo óbvio. Mas eu achei violento e eu achei, enfim, com uma violência gratuita e muito gráfica em si. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nisso. Você sente que, pelo menos nas conversas que eu tenho, eu sinto as pessoas, a unanimidade que todo mundo está muito cansado. É um cansaço que eu acho que até eu atribuo, pelo menos pelo que eu enxergo em mim, um pouco da inércia do que a gente viveu chegando agora e tal. E aí você falou um pouco do contexto político antes e agora você falou do joguinho. E eu fico imaginando se esse cansaço e essa talvez rejeição a ser levado de novo nesses mesmos lugares, ser remetido de novo nessas mesmas experiências, não pode criar um cenário político absolutamente surpreendente. Porque a gente nunca fez essa conta. Veja bem, os Estados Unidos pegou um rabinho do negócio e mudou rapidamente uma eleição. Aqui a gente vai viver a inércia completa, né? Eu acho que a gente tem aí, claro, se a gente olhasse estatisticamente, parece uma eleição polarizada e tal, meio entre um lado e outro, mas eu acho que estão subestimando um pouco o que vai ser a inércia desse processo e como cada um vai reagir, qual vai ser a disposição das pessoas de entrarem de novo no mesmo lugar, porque elas teoricamente não têm mais opção. Meu irmão querido, você sabe uma das coisas com as quais eu mais me identifico com você? Assim, nós dois compartilhamos da convicção de que, em geral, quase todo mundo está enganado. Então, é isso mesmo. Então, todo mundo ali achando isso em coro, está me parecendo um Round 6 all over again. Muito pouco provável que tanta gente tenha razão. Isso é muito raro. E essa ideia que a gente tateou no episódio passado, que agora acho que você trouxe uma elaboração diferente, eu acho isso muito poderoso. Eu acho isso que você trouxe muito poderoso, da gente subestimar de fato essa inércia e o efeito da pandemia real dentro das pessoas, que eu acho que começa a se mostrar agora mesmo. Né? Eu acho que a gente pega o ano que vem a rampa final ali disso. E eu tenho uma sensação de que se eu tivesse que apostar, acho que eu aposto mais numa invasão extraterrestre do que uma eleição tão certa como essa. Viu? Eu tenho, inclusive, a impressão de que o mundo como um todo, não estou nem falando só de Brasil, ele ainda vai ter que metabolizar um pouco do que foi essa pandemia de alguma forma. Eu não consigo acreditar, até por instinto clínico, que, então tá bom, então daqui a pouco simplesmente o supply chain melhora, os containers começam a chegar mais no horário, a inflação passa, todo mundo segue o jogo como se fosse 2019. Até porque a gente não pode esquecer que o caos é um business. É. E é um business que
é um dos business que mais consolida as posições presentes e as concentrações de renda. É isso. Então eu não acredito que é é claro, se você for olhar, você falou de supply chain e tal, não é um negócio que parece se estabilizar rápido, Não. ao contrário. E até uma narrativa interessante quando você quiser criar mais pânico, né? Todas as peças estão no tabuleiro para isso. Agora eu acho que mudanças climáticas junto com a falta de combustíveis e tal vão fazer com que a gente tenha uma crise como dos anos 70 e aí, enfim, isso afeta todo o resto. É um momento propício, né? Você vai basicamente no rabo do cometa do caos e vai colocando o que couber na prateleira. E eu estava, por acaso, passando o olho de novo ali naquela história da data limite, né, do Chico Xavier, e o entendimento é que a gente teria a oportunidade em algum momento de ser premiado depois de não ter nos matado em 50 anos com alguma consciência que mostrasse a nossa pequenez diante do universo. Também é um momento bom para isso, né? Para a gente ter alguma referência diferente. Mas até desse livro e do podcast que você me sugeriu, todo esse conceito que a gente tem de países e de dificuldades e tudo que é inerente às divisões dessas linhas mágicas que se colocam aí, que separam as pessoas, ele tende a sumir, né? Porque você pega até países que possam ir para a extrema-direita, assim, com xenofobia exacerbada e tal. Ele diz o seguinte, cara, se você fechar a fronteira, um país morre. Não tem como... você vai ter ao contrário, você vai ter um êxodo, o país vai minguando, os jovens vão embora, porque o jovem vai hoje onde tiver interessante para ele viver, né? Claro. Exato. Não é a xenofobia que vai fazer com que o jovem não saia dali. Eu estou falando assim, misturando esse monte de coisa aí, porque eu acho que eu concordo com você. Se você quiser ter certeza, ou mais certeza de que lado as coisas vão, faça todas as suas previsões e jogue o contrário. Eu acho esse um baita ponto. Se você para pensar como é que acontece na vida das pessoas, até nas nossas, você sempre é atropelado pelaquela jamanta que você nunca viu. E sempre tem alguma jamanta que você nunca viu. E você pode estar monitorando umas 40 jamantas. Tem sempre uma, que é aquela que você não viu, que você nunca podia imaginar. O futuro é tudo aquilo que você nunca imaginou. Eu estava dando risada essa semana, porque eu conheci uma pessoa que trabalha na Moët Hennessy e falou que está faltando champanhe no mundo. Que não tem champanhe pro... Agora realmente estamos diante de uma crise. Agora sim, eu acho que o mundo... E falou assim, os custos estão tão altos que e as pessoas estão consumindo tanto que do jeito que a coisa vai, não vai ter champanhe para o Réveillon. E eu achei isso muito divertido de pensar, porque no fim é mais Tem aquela história pelo menos na economia, estudava-se o aspecto inelástico do consumo também. Né? Pois é. Mas já que a gente está falando disso, por que a gente não olha um pouco para aquilo que é muito a nossa vocação de conversa, nesse tema? O quanto que nós crescemos induzidos a achar e sentir, experimentar que a nossa individualidade se expressa no consumo, que a qualidade da nossa vida se expressa no consumo, e de como nosso progresso na vida se traduziria, não de forma direta, mas pelo menos indireta, em uma possibilidade de consumo maior ou melhor. E infinita, né? Que sempre vai crescer. Infinita. E, de repente, no espaço da nossa vida, nós temos a experiência que nos faz acordar para o fato de que não foi sempre assim e provavelmente não será para sempre assim. E que é o contrário. Nós
precisamos olhar para essa história do consumo. Não vou nem falar em termos ecológicos, eu vou falar em termos da nossa ecologia pessoal. Uhum. Como o consumo precisa ser entendido de um outro jeito na nossa biografia. Porque nós achamos que nós ficamos muito sofisticados e evoluídos quando nós paramos de comprar coisas e gastamos todo o nosso dinheiro em experiências. Mas isso também é consumo. Quando você vai, eu não posso perder o próximo retiro, eu não posso perder a próxima substância o restaurante vegano da Dinamarca. Nossa, eu ouvi dizer que aquele mestre passou de passagem, eu vou descancelar tudo porque eu tenho que encontrar com ele. Você está consumindo a libertação, a evolução, você está consumindo a sensação de ter chegado em algum lugar. Você é capaz de consumir os melhores momentos da sua vida de um modo que você os estraga por entender isso como algo que você consumiu como um consumidor. Ao invés de entender que, no fundo, você é só um lugar onde fenômenos misteriosos e muitas vezes miraculosos acontecem. Ou não? Eu acho que sim. Eu concordo com você. Eu acho que eu já fui muito... sou muito experiente nessa prática aí que você... Na primeira, né? E não acho... Não talvez de buscar as experiências, mas acho que acreditar que... No fundo é sempre você ir buscar arrumar alguma coisa no externo para consertar o interno, né? E as experiências são ou atenuantes disso ou postergam o inevitável, né? E sair Claro, você pode sempre sair para pensar melhor, olhar de fora, é claro, buscar esse tipo de coisa, como você pode fazer isso parado onde você está também. Mas eu acho que a gente teve uma oportunidade aí nesses últimos tempos de viver grandes experiências pessoais sem sair do lugar, né? E, sobretudo, surpreendentes, porque eu desconfio que, por trás da máscara do consumo, o que você tem é o velho demônio do controle. Então, é aquela ideia de que você, de alguma maneira, está fazendo uma grande gestão da sua vida quando você consome alguma coisa de valor. Quando, na verdade, eu estava falando agora há pouco da Jamanta. A anti-Jamanta é a mesma coisa também. Nós não temos nenhum controle sobre as piores coisas que nos acontecem na vida e nem sobre as melhores. É que a gente passou, se a gente olha em retrospecto, a impressão que a gente tem é que a gente carregou uma vida de várias galinhas da Angola com alguns cisnes negros. E a verdade é que a nossa vida foi inteira um cisne negro com algumas galinhas da Angola. Né? Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa relevante. Nós estamos aqui na casa do Bi. Perfeito. Com nossos novos microfones, depois de alguns feedbacks pertinentes, que no último episódio nós estávamos falando de dentro de uma banheira oxá, de uma sauna, trancafiados de alguma coisa freezer. mais misteriosa. E eu acho, não tem como não mencionar, eu estou diante de pequenos saquinhos de nuts. Eu acho que ele fez isso no tempo vago dele. E eu diria que tem a quantidade exata de completamente proteínas. Balanceado no número de proteínas amêndoas, castanhas de caju e castanhas do Pará. Sim. Tá? Na sua quantidade ideal e perfeita. Mas não é a quantidade de nozes, é a quantidade de proteínas. E isso, o que o supply chain permitiu que ele conseguisse construir aqui. Tá? Eu vou abrir uma. Talvez faça algum tipo de ruído no microfone, eu vou tentar me conter e mastigar afastado. Mas eu queria usar essas nuts para trazer uma outra dimensão sobre isso que a gente estava falando do consumo, que é a questão do status. Né? Você falou que o consumo de fato é uma forma da gente se expressar. Mas eu acho que também o consumo virou de fato um jeito da gente se diferenciar, não? Tem o consumo óbvio de status e diferenciação, de coisas, né, de uma ostentação em si. E eu acho que tem esse consumo mais
que a gente está migrando como sociedade de algo mais elaborado e algo mais sofisticado, que também tem uma certa denominação de castas, mas muito mais escondida, que vai desde, né, de uma experiência gastronômica com um chefe ou enogastronômica até um retiro em algum lugar ou algo assim. E como parte deste processo do consumo em si e como parte de alguma forma de diferenciação de algo que você já foi, né? Então, querendo se diferenciar, inclusive, de um passado ou de outras pessoas. Mas eu fiquei pensando, ao a gente comentar isso, se isso não é parte de um processo evolutório. Evolutório, existe? Evolutivo. Evolutório. Um processo evolutório. Um colutório, supositório. Um processo supositório, um processo evolutivo em que, para você perceber realmente que as coisas não têm valor, você tem que ter passado por essa obsessão pelas coisas. Esse é um grande questionamento. Sim, ou vou te perguntar, Bi, Eagle, existe shortcut para isso? Eu não acredito que exista shortcut. Assim, tudo que eu aprendi desde que eu sou pequenininho é que, basicamente, quando alguém te oferece o shortcut, é melhor você sacar o seu crucifixo e apontar na direção do interlocutor, porque shortcut é o que nós não temos. Numa linguagem mais caseira, o que eu posso dizer é o seguinte: toda vez que uma pessoa me chega com um desejo ou um anseio, o meu instinto sempre é, e nisso eu sou completamente antipsicanalítico, fazer o que eu puder ao meu alcance para ajudar a pessoa a satisfazer o desejo. Eu tenho a impressão que o lugar ideal da libertação espiritual, que é o que mais me interessa, é o pós-satisfação de desejo. Muito mais do que quando você entende que os desejos são isso, são aquilo, e eles não foram feitos para serem satisfeitos, e você vive a frustração do desejo. Eu tenho a impressão que, quando você vive isso, você acaba apegado ao desejo. E quando você tem a oportunidade de satisfazer o desejo, você o perde. E é melhor perder ele logo. Porque o desejo quer dizer alguma coisa, né? Ele está lá por algum motivo. Ele vai discordar agora. Eu preciso pensar numa forma elegante de discordar. Não, pode discordar. À vontade, chuta a canela. Não, eu estou pensando mais... eu acho que dentro daquela máxima pelo menos que serve para mim, quando eu sou invadido por esses desejos, eu observo muito eles pairando, eu fico pensando se eles não são mais uma das minhas armadilhas, onde eu tô colocando um obstáculo entre eu e o plano do universo, né? Ou seja, qual é o plano que eu estou querendo trazer para mim, que eu acho que é melhor do que um plano onde eu não tenho tanta ingerência. E mais sob o prisma da curiosidade, né? Então, porque, claro, eu quero, obviamente, tenho a minha veia de controle aqui sempre saltitante, e eu fico pensando se a minha não ação daquele movimento não traz um espaço para o surgimento de uma surpresa. Como essa surpresa que eu acho que a gente pode ter o ano que vem, né? Mas... Eu não sei se são coisas que são mutuamente exclusivas. Eu acho não, que não, de forma alguma. Até porque eu estava falando de desejos num sentido muito mais banal. Eu tenho um pouco a impressão de que isso que você está chamando de desejos, no meu vocabulário eu chamo de vontades. Não é o mesmo. Tá? Então, para mim, desejo é sendo um pouco mais técnico, é uma fantasia que eu imagino que ao realizar vai me dar prazer. E eu sinto que o que você está dizendo é um pouco outra coisa.
é como se fosse a vontade de que as coisas acontecessem de alguma determinada maneira. Porque aquilo te dá prazer. Mas aí, do jeito que você fala, ou pelo menos como eu entendi, já envolve outras pessoas na brincadeira. Assim, quando eu simplesmente penso... Mas aí isso é um desejo muito simples, né? Se não envolve mais ninguém. eu estava pensando em algo simplesmente... o Croissant de desejo... chocolate, alguma coisa assim. Um fim de semana em algum lugar, assim, comprar aquele carro esporte. Então, isso me obriga a te fazer uma pergunta. Você é um grande estudioso do Isaac Asimov. Você se lembra de um grupo em especial na série da Fundação, os Iluministas? Não me lembro. Como é que eles eram nessa série? Não, eles têm enfim, eu não me lembro detalhes, mas eu estava querendo inclusive assistir para poder me lembrar. Mas eu me lembro que eles têm uma discussão com os imperadores ali, né? Que acreditam que existe sempre a necessidade de... Eles são clonados, os imperadores são clonados ad eterno, né? Para que aquela seipa não seja alterada, né? Aliás, isso é genial, né? E eles acham justamente o oposto, né? Eles se colocam contra esse movimento porque acham que, claro, que daquele mesmo lugar, a máxima do Einstein, da onde o problema foi criado, da consciência onde ele foi criado, ele não pode ser resolvido. Então, outras consciências que sejam novas garantem sempre a chance de que o futuro seja diferente, melhor ou pior, não se sabe. Mas eles têm muito a questão de que a gente tem essa crença que a nossa vinda aqui tem como propósito a evolução. E eles têm justamente uma visão diferente, de que não é um processo evolutivo, é um processo experiencial. A evolução seria um desfecho. E o processo que tem como visão final aquele desfecho evolutivo, ele por si só está corrompido na sua experiência, na pureza da experiência. Porque ele visa alguma coisa, ele tem uma motivação por trás. E a experiência por si só, sem essa, é a visão, pelo menos do que eu entendi, o que eu me lembro daquilo. Eu não me lembro de nada disso, mas... Que bom! Vamos mudar de tema. Não. Eu vou ter que ler. Mas é um negócio que eu tenho que me lembrar de vez em quando, porque se a gente pensa um pouco, se for ideia... Bom, agora é outra meta. Se não for a meta de um consumo, é um tipo de consumo também. Eu vim aqui, eu preciso evoluir, eu preciso iluminar, eu preciso ter um propósito esse negócio todo aqui. Não é um pouco você filmar o show para assistir depois? Agora eu entendi, independente do... É que algumas pessoas não partilham do seu intelecto e precisam de mais palavras para dizer a mesma coisa. Que bom que eu consegui ser entendido no final. Isso aqui também serve como uma bandejinha. Serve uma bandejinha. Uma bandejinha bem espertinha. Agora eu entendi o teu comentário e a tua pergunta. Então, primeira coisa, né? Quanto à iluminação, se você quer saber oficialmente aqui, em gravação, minha opinião, eu não acho que seja possível você atingir iluminação, ainda que eu acho que ela exista. Não é possível você atingir deliberadamente a iluminação. Tá? Então, eu não acho que a iluminação faça parte de alguma coisa. Mas não chega na mesma regra do jogo. Evolução. Vamos lá. Vamos dizer que a iluminação é o Holy Grail. Vamos imaginar que a iluminação é um salto quântico que não está nesse plano. Pode até estar, mas não... Tudo bem. Enfim, está ali aquele troféu que você enxerga, mas não necessariamente você consegue pegar na mão. Mas o propósito, eu vim aqui para evoluir. Isso aqui é o meu plano de jogo. E qualquer coisa diferente disso, teoricamente, seria uma vida sem grandes feitos. Ok, então vamos contextualizar isso, que esse é o papo bem legal. Claro que esse não precisa necessariamente ser o propósito da vida, tá? A evolução. Mas existe algum propósito que funciona melhor? Ou quando você para olhar em detalhes, a alternativa que sempre resta não é, a vida não tem propósito nenhum exceto ser vivida.
E aí, para mim, quando eu exploro tudo, no fim, você acaba com 3 possibilidades. Uma, não tem nenhum propósito prático. Segunda possibilidade, existe algo como um criador que ele tem um propósito e nós somos apenas instrumentos desse propósito. E aí eu só quero comentar que essa seita metida moderninha que você encontra no Vale do Silício, de que nós não passamos de uma simulação e tudo mais, etc., na verdade é uma variação contemporânea dessa hipótese, ou seja, de que tem ali uma consciência criadora e nós somos instrumentos dela. E a terceira hipótese é de que, de alguma maneira, nós somos consciências que evoluímos com essas experiências. Assim, são os 3 caminhos que eu conheço. Assim, tem outro? Não, eu não tenho um cavalo nessa corrida. Sim, eu claro. estou só aqui Não. elocubrando, porque a gente fala tanto de propósito, e até no livro da Arte do Bem Viver, que não tem esse nome em português, portanto não é esse não o nome. é esse o livro. Não é esse o livro, mas ele fala ali muito de que essa é a primeira geração que acredita que pode mudar o mundo. Nenhuma outra geração tinha necessidade de falar sobre esse tema, né? E aí eu fico pensando se a gente não fica muito focado nessa história do propósito e acaba sendo quase que assistindo um show inteiro com a ansiedade do bis, né? Tá, então vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante de ser colocada aí, né? Especialmente para pessoas que têm uma tendência natural à ansiedade. Elas precisam se defender do excesso de investimento emocional a respeito do futuro, tá? Então, o que eu acho que, sem entrar na discussão filosófica, porque ela é indecidível, insolúvel, o que a gente tem é a dimensão psicológica disso tudo. Porque quando você está falando de propósito, você, na verdade, está falando a respeito de como é que nós lidamos com o futuro. E aí, o grande tema para mim é assim, eu traduziria assim, pelo menos, né? A vida melhor vivida é uma vida em que você vive eternamente se concentrando no presente como se o futuro, dado que ele é imprevisível, é como se ele nem existisse? Ou se a vida bem vivida envolve algum tipo de intencionalidade em relação ao futuro, tá? E aí a história é entre o professor de mindfulness da esquina e o existencialista. Eu prefiro o existencialista, mas aí podemos dizer que talvez seja uma questão de gosto. Ou que talvez existam mais do que essas 2 opções. Tudo bem, mas elas não necessariamente me ocorrem. Quer dizer, para mim a questão toda é assim, qual é o papel do futuro? Eu acho que é impossível você ter um futuro no seu presente sem você estabelecer algum tipo de intencionalidade. E aí que eu acho que tem uma excelente oportunidade nessa história da pandemia. Porque ela te colocou num lugar onde você tem muito pouca ferramenta para trabalhar futuro. Exato. E eu acho que essa inércia que vem é da gente ser colocado num lugar que, apesar de ansioso, porque a gente tem um desconhecido que é muito... enfim, é super presente, ao mesmo tempo a gente é obrigado a ficar nesse presente, né? Pois é, mas... E é um lugar desconfortável, novo. Mas eu não sei se o novo é esse presente, porque a gente está sempre condenado ao presente. Mas o que a pandemia tirou, e nós estamos falando disso agora, e a gente, voltando até para o começo, a gente está falando talvez da mesma coisa, porque isso o Brasil tinha e agora não tem, é esperança. Dá para você viver feliz sem ser num estado alterado de consciência, sem esperança? Essa é a pergunta, senhores. Eu acho que esse era o ponto. Eu acho que... Eu vou fazer uma citação do próprio Bi, numa tradução que a gente fez do Anthony de Mello, lá atrás, sobre uma frase, sobre uma palavra que não era traduzida pelo que ela parecia, que era o understand. Não sei se você lembra disso. Claro que não. Você dizia,
Antônio de Mello dizia que o grande propósito era o understand, que não era, na sua visão, o entender. E é mais do que isso, era um compreender. Eu vejo isso muito no Ted Lasso, na série da Apple. As coisas vão acontecendo e o que é o processo todo ali? É as fichas caindo de um jeito diferente, o tempo todo. Claro. Então, o filme é quase irrelevante. Ele é o teu enredo, que a gente fala sempre. Mas talvez o propósito ali seja realmente o understand, é a compreensão do que você está vivendo, né? E eu acho que é a escolha de você também poder viver aquilo de um outro lugar. Isso. Ou enxergar de outro lugar o que você já está vivendo. Né? Porque eu acho que a gente já falou disso aqui, mas eu acho que vale... Eu acho a genialidade para mim do personagem do Ted Lasso é que eu entendo que fizeram um personagem que escolhe ser daquela maneira. Também acho isso, é existencialismo puro. E para mim a prova disso é a existência do Dani Rojas. Sim. Que é Football is Life, né? Que é o cara que acredita em tudo. E eu acho que para mim a genialidade dessa figura do... Mas para mim, eu não sei se agora eu me fico preso em mim mesmo, para mim o Ted Lasso é uma demonstração muito forte daquilo que eu estou tentando dizer. Eu concordo que o que importa é o que você disse, mas tudo isso só é possível porque a cada momento existe uma intenção clara em relação ao futuro. Se o Ted Lasso simplesmente pensasse do jeito que você falou, ele não seria o Ted Lasso. Ele está o tempo todo se esforçando para que cada um seja amanhã mais feliz do que é hoje. Mas não é esse aspecto dele que eu estou falando. Eu estou falando mais não dele, do personagem, mas da série. São os insights que cada um vai tendo e parece que mudam de fase. Claro. E aí o jogo inteiro vai mudando, as dinâmicas vão mudando, porque os personagens são cada vez diferentes. Sim. E eles vão alterando o entorno deles. Mas e aí isso é a vida. Isso é a vida, mas a gente presta muita pouca atenção nesse aspecto da vida, que é como é que qual é a nova versão sua que surge a partir do insight? E como aquilo é uma vida nova, completamente diferente. Mesmo que você esteja absolutamente no mesmo lugar. Pois é, mas pera um instantinho. Mas aí, desculpe, porque aí tem um ponto central, né? De observação na vida das pessoas durante décadas, tá? Os melhores insights de compreensão sobre a vida acontecem, na minha observação, quando as pessoas se põem em movimento com uma intenção clara, tá? A intenção clara é só o ensejo que vai gerar a experiência, que vai dar um insight verdadeiro. Todas as pessoas que eu conheço que não entraram na história de investir numa intenção, faz sentido. Supondo por que razão for, elas não têm eu compreensões acho que você tem um ponto evolutivas. Interessante. Você precisa construir o barco, colocar o mastro e colocar a vela para você poder ter um vento que te leve para algum lugar. Exatamente. Exato. Só para depois descobrir que você vai acabar no mesmo lugar de onde você partiu. Tá? Então, o jogo da vida depende de você ter um futuro também. Tá? E você, que conhece minha biografia muito bem... Né? Qual das vidas a gente está falando? A gente está falando dessa, não daquela vez que a gente era irmão. Não, dentro dessa tem algumas. Não, você sabe que anos atrás eu tinha uma visão um pouco diferente dessas coisas. E eu tinha uma relação com o futuro outra. E eu resolvi checar se era isso mesmo e mudei completamente minha vida. E quando eu fiz isso, o que eu descobri? Que realmente valia a pena investir no futuro e mudar de vida. Só queria trazer um ponto, porque o fato de você ter um movimento com intencionalidade, que é o que te traz evolução, de alguma forma pressupõe... Essa intencionalidade pressupõe uma ideia de esperança. Né? Se você tem a intenção de fazer algo, você tem esperança de que você vai conseguir esse resultado. E o que eu acho que talvez essa questão coletiva que a gente começou aqui falando do Brasil, mas acho que tem uma questão mundial que esteja acontecendo, é que de alguma forma está todo mundo perdendo a esperança.
Eu fico pensando se de alguma forma isso também não acaba abalando toda a intencionalidade. Assim, né? As pessoas acabam não tendo intenção. Assim como no episódio 1, onde falávamos da possibilidade do mundo ser uma projeção externa de uma condição interna, vira uma profecia autorrealizável. Claro. Então, exatamente, nós podemos estar construindo para nós exatamente o futuro que nós não vemos e não queremos. E talvez seja exatamente disso que a gente precisa, inclusive. Não resta dúvida, porque que o mundo é a nossa criação inconsciente, eu acho que ninguém nessa conversa desconfia, que não seja. Todo mundo sabe que é isso. É uma criação inconsciente. Agora, a questão toda é qual a intencionalidade do nosso inconsciente. Se eu tivesse que chutar no dia de hoje, é acabar com esse jogo e começar um jogo novo. Parece que sim. Eu vou aproveitar essa oportunidade para te contar um sonho que eu tive. Que esse eu acho que vai na linha do que você está perguntando. Eu tive um sonho que minha alminha, né, ou eu era uma alminha, enfim, foi convocada para um RH. E chegou no RH, o cara disse o seguinte: olha, você tem uma proposta aqui para você assumir um outro papel aí. Eu me lembro que era na Índia. Vai ter um movimento lá no sul da Índia, precisa de um cara lá para tocar esse negócio, e acho que a tua alma tem características que vão resolver bem assumindo esse negócio. Eu falei, porra, mas agora eu tô no meio do meu trabalho lá, não dá para eu sair. Eu vou ter que desencarnar para assumir. Ele falou assim: a gente tem uma opção que você não precisa desencarnar, você pode fazer os dois simultâneos. Uau! Muito bem. Você acordou? Acordei. E se sentindo como? Eu acho que a primeira sensação que eu tive... Bom, primeiro que eu não ia precisar morrer aquela semana, já foi um certo alívio. Mas eu fiquei pensando justamente isso, né? Se nesses multiversos, né, que a gente fala, se você veio... O que precisa de entorno para que você tenha a experiência que você veio viver, Sim. né? E quem vem fazendo os papéis para isso. Sim, eu gosto disso muito. E você sabe que eu sou favorável a esse tipo de leitura. Sou favorável. Eu voto por esse tipo de leitura. Não, nós estamos nessa altura já. É uma questão quase política nessa conversa. Vou pedir vistas. Deixa eu contar uma coisa interessante. Estava lendo um artigo outro dia falando a respeito dos estados dissociativos que as pessoas podem ter. Aquilo que antigamente se chamava de personalidade múltipla, que hoje em dia a psiquiatria americana, que está cada vez mais broxante, pega qualquer nome colorido e interessante e transforma em alguma coisa tão completamente sem graça que a gente quer esquecer que existe. Mas continuam existindo esses estados dissociativos de personalidades múltiplas, tá? Bom, então tem um artigo da Alemanha que conta o seguinte, de uma pessoa que tinha múltipla personalidade e uma das personalidades que ligava dentro dela era cega. Tá? Então tinha uma personalidade que era cega e a outra não. E é claro que a cega não enxergava, mas o detalhe interessante não é esse. O detalhe interessante é que conectaram todas aquelas coisas que eles podem conectar no cérebro daquela pessoa. E quando ela baixava a personalidade cega, o córtex visual deixava de funcionar. O que isso significa? Não é o rabo que abana o cachorro. Você não pode simplesmente achar que, ok, é uma dissociação psicológica porque o cérebro está funcionando igual e ela é que desliga e não percebe. Não, aquela personalidade, aquela consciência diferente
tinha um cérebro diferente. Agora... Tá? Aí a gente... Então, o cérebro mudava completamente no seu funcionamento a partir de fora para dentro, por assim dizer. Ou seja, a base de tudo... Multiple Consciousness Disorder, é isso? Exatamente. Nós estamos falando que, no caso, você pode ter várias consciências diferentes que se alternam até no mesmo cérebro. Tá? E daí alguns caras interessantes, daqueles que eu gosto, estão especulando que essa é a melhor explicação que existe para a realidade. Ou seja, a realidade é uma infinita consciência que se desdobra desse mesmo jeito em cada um de nós. E que ela pode, obviamente, fazer isso numa quantidade enorme e que, portanto, você também pode fazer isso numa quantidade enorme de versões de você. E aí, qual seria o interesse disso? O interesse disso seria a multiplicidade de experiências. Tá? E aí a gente vai para um ponto importante. Cada experiência é mais rica quando ela se manifesta de um modo diferente. E para isso, a multiplicidade de intenções é importante. Então, um risco que a gente corre muito grande, a gente já conversou bastante, por exemplo, sobre o tal do spiritual bypassing e tudo mais. Um risco importante que a gente corre quando a gente começa a meditar, a supostamente lidar diferente com os próprios impulsos, é que a gente deixa guardado dentro de nós alguns impulsos que não são vividos porque nós estamos conscientes de que eles não valem a pena, mas eles não vão embora. É como se dentro de nós ficasse ainda existindo aquele serzinho que não se realizou. Então é uma pequena frustração inconsciente que no fim do dia deveria existir, deveria se frustrar no concreto e aí ser transcendida. Mas como ela nunca foi vivida, nada acontece com ela e a gente perde o nosso tempo. Então, é por isso que eu acredito sempre mais no processo de você se jogar na vida de cabeça. Esse é um ponto interessante. Isso me ocorreu essa semana. Será que todas essas... Vamos supor que a gente veio aqui para absorver a experiência no máximo, ok? Então, nesse avatar que a tua alma veio aqui se empenhar, ele vem com um plano de jogo que é aquela função de esponja de tudo que aquela consciência e aquela personalidade podem trazer para dentro da consciência maior. Quando eu vou para esses processos todos que, de certa forma, atenuam ou adormecem algum aspecto, vou até mais longe, pode ser no momento que você entrar e fazer, eu quero meditar na caverna, ou eu quero atenuar as dores, eu quero atenuar a reação, eu quero atenuar tudo que veio em prol de uma evolução de personalidade. Será que eu não estou fazendo um movimento contra-intuitivo, ou contra esse processo todo, que é o que a alma vem experimentar aqui? É a minha pergunta. Fecha parênteses. Eu estou com tantas perguntas aqui que eu acabei me perdendo, eu juro. O que eu fiquei pensando, se isso de alguma forma não comprova aquela ideia de que sim, a gente veio com um firmware de alma para viver algumas coisas, né? Quando você está falando de uma questão de desordem dessa de personalidade, você vê que o cérebro ele muda dentro da pessoa, o quanto isso não indica que de fato o nosso software que a gente nasce da nossa alma ele não é único. E a segunda pergunta que eu também fico pensando é se, assim, por que uma consciência maior criaria pequenas consciências que vivem experiências para poder alimentar uma experiência maior? Assim, qual seria o resultado evolutivo disso? O resultado é a vivência desse processo? Ou de fato existe algo que uma consciência maior pode se beneficiar de ter tantas consciências menores vivendo essa experiência diariamente, momento a momento? Você lembra que a gente leu ali no The Art of the Good Life a história da loteria genética? Né? Então, se você imaginar que você
claro, já é um privilegiado de ter... Privilegiado sobre prisma, enfim, seja qual for, de ter nascido com as qualidades que tem o seu avatar, onde você nasceu, no lugar social que você nasceu e tudo mais, enfim. E, obviamente, comparado a outros lugares, outras vidas e outras posições geográficas, o seu pode ser considerado muito mais ultra privilegiado do que os outros. E aí eu fico pensando aonde vem a história de... Se você acredita nisso, né? Que não existe bingo kármico, cósmico, como você fala sempre, né? Que você veio ali, aquele é a função daquela etapa. Por que tanta vontade de mudar aquilo, né? Ao invés de você aproveitar tudo que veio junto com aquilo? Essa é a minha pergunta que paira mais, né? Faz algum sentido? Não? Opa. Sim. Opa. Primeiro, olha, deixa eu responder do Snow, que eu quero dizer uma coisa sobre isso, que não é exatamente uma resposta, mas é a explicação metafísica mais natural para essa tua pergunta de qual a finalidade de uma consciência infinita se multiplicar desse jeito, volta para o começo. Então, vocês têm só uma consciência infinita. Pensa que nós estamos falando de uma consciência infinita, ou seja, o próprio universo, esquece, você só tem a consciência infinita. O que ela faz? Ela resolve se conhecer, porque ela é tudo, mas ela precisa se conhecer. Como uma consciência infinita pode se conhecer? Ela se desintegra em infinitas partes e faz todas se relacionarem entre si, no máximo de combinação de experiências. E essa é a maneira mais infinita possível dela se conhecer numa manifestação. E é quase como se fosse uma brincadeira, assim pelo menos que eu enxergo, é quase como se fosse uma brincadeira não coreana, de que cada vez que duas partículas de consciência se reconhecem como sendo o mesmo, elas se juntam e formam uma partícula um pouco maior. É como qualquer molécula reage diante da presença de outra molécula nova. É isso aí. É isso aí. Então, é como se o processo todo fosse um processo que começa com grande desintegração, um Big Bang, e depois, agora, vem o processo contrário, que é tudo que está no máximo de afastamento e de distância vai se reconhecendo, e esse Big Crunch, que é tudo voltar a se unir, é quase como se fosse a consciência se reconhecendo outra vez, em algum sentido. Claro que isso é só filosofia, mas aí eu quero voltar para aquilo que o Go falou, que num nível mais humano é uma coisa que sempre me acompanha. Então, recapitulando, você sair da vida normal de interação e ir para uma caverna meditar, não é, de certa maneira, você funcionar ao avesso desse processo todo? Eu acho que é. Agora, não à toa, as histórias que mais me marcaram na vida são, por exemplo, a história do Siddhartha. Ou tem um filme que é muito equivalente ao Siddhartha, que é um Samsara. Não o último Samsara, mas um Samsara que é tibetano mesmo. É um filme mais antigo. Deixa eu falar desse filme Samsara. Esse filme Samsara é um filme em que você tem um meditador numa caverna no Himalaia e que depois de ter ficado meditando anos, e ele estava lá para ficar a vida inteira meditando, um belo dia ele sai da meditação e ele sente que aquilo não tem mais o mesmo sentido. E ele vai para a aldeia e vive uma vida na aldeia e se casa e tem um monte de experiências com uma mulher, funciona como um comerciante, então tem uma vida normal. E aí depois chega uma hora que aquilo também não faz mais sentido para ele. E aí ele resolve
voltar para a montanha. Ele tem não sei se você viu esse filme. Não. Olha, você tem um diálogo quando ele vai embora para a montanha com a mulher dele, que você ia adorar, no qual a mulher dele vira para ele e pergunta: você tem ideia de como é que se sentiu a mulher do Buda? Olha, se você, jovem candidato a Buda contemporâneo, você pensa no que é uma DR de boa qualidade, é essa aí. E aí depois ele reage exatamente do jeito que nós reagiríamos, com a mesma cara de que não tenho resposta. Sim. Porque faz parte... Não basta ser Buda para sair bem de uma DR. Não é só isso, é porque o sentido de uma DR é que você não tem a resposta. E aí ele vai de volta na direção das montanhas e não tem nenhuma demonstração, mas você sabe que não é mais a mesma ida para as montanhas para meditar que era antes. De certa maneira, ele não estava mais negando. Ele foi, viveu, e agora ele estava vivendo uma outra coisa. Então, eu acho que para mim a resposta está na sutileza. Se você parte para a meditação nas montanhas, não como a experiência que você quer, mas como a negação das experiências... Exatamente isso. Não tem um desfecho, não tem um outcome ali. Ele é totalmente a jornada. Isso. Então, aí, se era isso que você estava querendo dizer, eu só entendi. Agora eu peço desculpas, porque eu concordo 100% com você. Não tem porquê a gente não terminar imediatamente esse episódio. Antes porque eu não tenho outra chance de ter 100% de concordância. Eu não vou deixar isso aqui passar. Não, até porque se a gente continuar conversando, isso passa. Tentando fazer um barulho então, momento... Não, a impermanência da concordância. Faz assim, 1, 2, 3... Christina Applegate, you gotta put me on. But guess who's a piece
piece of the cake was backborn. She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out.